Paz do Senhor, querida Igreja. Quero convidar toda a Igreja, todo o povo que nos está a ouvir, a abrir em Efésios, capítulo 5, e vamos trabalhar hoje o verso 15 ao 17. Efésios 5, dos versos 15 ao 17. E estamos dando seguimento ao nosso estudo de Efésios, estamos já quase. Mais umas semanas e nós terminamos este estudo, amém? Posso dizer, quando terminar este, vamos começar outro. Glória a Deus. É assim que nós vemos a Bíblia, amém? Assim você pode dizer, já li, já estudei um capítulo inteiro da Bíblia. Amém, Igreja? Antes de eu ler, eu vou ler primeiro. Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dás, temos a Tua Santa Palavra aberta nas nossas mãos. Mas eu te peço, ó Deus, eu te clamo para que abras também o nosso coração, para que libertes, Senhor, as nossas almas, as nossas mentes, levando cativos os nossos pensamentos, para que for tudo aquilo falado, o que for falado hoje, Senhor, seja uma semente, seja, Senhor, para nosso proveito, seja, Senhor, para a transformação das nossas vidas, e eu me entrego nas Tuas mãos, Deus, para que Tu me utilizes como mensageiro da Tua Palavra. Fala, Senhor, através de mim, fala aos nossos corações, Senhor. Enche-nos do Teu conhecimento, da Tua sabedoria e redobra, Senhor, multiplica a nossa fé. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria fazer um breve resumo só para nós entrarmos num outro ponto do capítulo 5. E lembrando que o capítulo 5 fala, todo ele, até ao verso 21, fala de nós. Fala de nós em referência aos outros, àqueles que nos rodeiam. Fala de nós enquanto igreja. E agora Paulo vai nos dar umas dicas de como é que nós vivemos, como diz lá no verso 1 do capítulo 5, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Ele nos vai acrescentando para nós sermos imitadores de Deus, para andarmos em amor, para não entrarmos em conversas, em situações como a prostituição, a impureza, a avareza, que diz Paulo que nem ainda se nomeia entre vós, porque não convém a santos. Ele depois entra aí é a parte em que nós lidamos com o nosso próximo, e depois ele vai entrar na parte da igreja no seu corpo, que está aí já no verso 7, que é a nossa vida. A nossa vida tem que ser um espelho de santidade, a nossa vida tem que ser um espelho de Deus. E então ele nos alerta para nós não andarmos na igreja e na nossa vida diária como andam os outros, como andam os ímpios, e nem sermos companheiros deles, nem sermos comparticipantes deles, nem sermos cúmplices deles, porque houve uma mudança na nossa vida e essa mudança está pasmada nos 3 primeiros capítulos de Efésios. Nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossas ofensas. Cristo nos vivificou com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição. Deus nos elegeu e nos predestinou para ser um povo. Deus reúne um povo entre gentios e judeus para o louvor da sua glória. Paulo vai dizer, porque isso não é mérito vosso, isso não vem de vós, isso não é dom de vós, é pela graça de Deus, pela graça de seus salvos. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Amém? Então devemos fazer a nossa vida diferente da vida que levávamos e da vida que os outros levam.
dos outros que nos rodeiam e que levam essa mesma vida. Ele vai-nos aqui dizer que, para não comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas, as trevas aqui é uma metáfora que Paulo utiliza para aqueles que vivem no mundo em pecado permanente, em pecado constante, porque é normal eles viverem assim. Amém? Não é normal nós cristãos vivermos assim, mas é normal eles viverem assim. Então eles vivem em obras das trevas. Trevas aqui é uma metáfora como que quem diz as obras do pecado, obras pecaminosas, mas andai como filhos da luz, praticai o fruto da luz, e depois ele vai dar aí algumas dicas que nós estudamos na lição passada. E agora chegamos por causa disto tudo, ele chega agora ao versículo 15 e diz: portanto, por causa disto tudo que já aprendeste até agora, vede prudentemente como é que andamos. Amém? Por causa disto tudo que nós aprendemos até aqui, nós temos que parar e refletir qual é o caminho que nós estamos trilhando hoje. Porventura você vai encontrar caminhos, atalhozinhos, trilhozinhos que não lhe convém andar e que você vai ter que mudar de rumo. A minha avó dizia que quem se mete em atalhos mete-se em trabalhos. E muitas vezes nós queremos atalhar na santidade, mas a santidade só tem um caminho. É esse caminho que você vai ter que trilhar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: largo é a porta e largo é o caminho que leva à perdição, mas estreito é aquele que leva à salvação. É tão estreito, tão estreito, tão estreito, amado irmão e irmã que me ouve hoje, que muitas vezes dói andar nesse caminho. Mas nós precisamos avaliar a nossa vida todos os dias para ver qual é o caminho que nós estamos trilhando e se há, porventura, necessidade de mudar de rumo. Ele diz aqui também no verso 14 que isto é para a igreja, que a igreja precisa de se levantar de entre os mortos. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas, por parte dos seus pastores e líderes, por parte daqueles morrices do orgulho, do egocentrismo, do caráter altivo do próprio corpo da igreja, a igreja passa a dormir entre mortos. Amém? Há igrejas mortas, igrejas que não têm vida, igrejas que não têm Espírito de Deus, igrejas que não têm transformação, igrejas que não vivem em novidade de vida. Então há necessidade da igreja se levantar e despertar. Diz lá no verso 14: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo te regulamentará, Cristo te guiará. Amém, igreja? O grande desafio que Paulo nos coloca é de não vivermos mais como trevas, mas vivermos como luz. Você lembra-se lá atrás quando eu falei no passo negativo e o passo positivo? E eu vou aplicar aqui hoje novamente o passo negativo e o passo positivo. Não basta você somente abandonar as obras das trevas, deixar de fazer as mesmas coisas que os outros fazem, mas você tem que mudar de rumo. Você tem que saltar do caminho largo e pular para o caminho estreito. Você tem que deixar de praticar obras das trevas e começar a praticar o fruto da luz, que é a bondade, a verdade. Diz aí, a bondade, a justiça e a verdade. Amém? Não basta só deixar. É preciso começar a praticar um outro estilo. Amém? Um outro estilo de vida. Bondade, verdade e justiça. Portanto, por causa disto tudo, olha como é que tu andas. Verso 14. Não vivas mais como os tolos, mas vive como os sábios. Não basta só deixar de viver como um tolo. Eu tenho que começar a viver como um sábio. Passo negativo, passo positivo. Este é o passo do cristão. Este é o passo da igreja. E no verso 16 ele vai nos dar aqui uma indicação curiosa. Nós vamos já ver depois mais à frente, que é remir o tempo.
E nós vamos aprender o que é isso, remir o tempo. E, continuando aí no verso 17, a última parte do verso 17 diz, vamos ver o verso 17 todo, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que remir o tempo, que eu já vou explicar o que é, e buscar qual é a vontade de Deus. Eu às vezes digo assim, coloque o seu acho no bolso. O seu acho não leva a nada. A sua experiência de vida, os seus cabelos brancos, possivelmente é motivo de orgulho, sim, é de respeito, sim, mas de pouca valia. A experiência de vida não nos leva ao caminho certo. O único que nos leva ao caminho certo é qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que é que Ele quer que eu faça na minha vida? O que é que Ele quer que eu faça em relação aos outros? Então vamos analisar o primeiro ponto, que é, lá no verso 15, portanto, vede prudentemente. Deixa que eu lhe faça aqui abra um parênteses só para lhe dizer uma coisa. Toda a nossa vida, e isto Jesus já nos diz, toda a nossa vida, independentemente dos anos de vida que você viva nesta terra, toda a nossa vida, ela é dita como se fosse uma caminhada. Você lembra-se ao povo de Israel que saía de toda a Judeia, de toda a Galileia, atravessava desertos e montanhas 3 vezes por ano para subir a Jerusalém, para ir louvar a Deus. Eles iam em peregrinação. Pois Cristo, Deus, na sua palavra, Ele também diz, vós andais em peregrinação. Não mais para Jerusalém terrena, mas vocês andam em peregrinação para um novo céu e uma nova terra. E essa peregrinação, essa caminhada, ela vem acompanhada com perigos, dificuldades, choro, alegria, angústia, amém? Stress, porque é uma caminhada difícil. Você já me ouviu dizer que um cristão, ele vive feliz e em paz enquanto está no mundo, enquanto vive como o mundo, porque ele é do mundo. Quando aceita Cristo, ele compra uma guerra com muitas batalhas. Deixa de ser feliz, deixa de ficar contente, porque ele está em crescente guerra, permanentemente em guerra entre o espírito e a alma. Amém? Então o caminho que nós trilhamos, o caminho que nós andamos, ele é difícil. E mais difícil é porque nós vivemos num tempo presente complicado, hostil, não tem nada a ver com o tempo lá do Oriente Médio, os tempos bíblicos, mas o nosso viver hoje é, vivemos num tempo presente, temos um passado e colocamos os nossos olhos num futuro muito próximo. Esse é o nosso modo de vida. Então o que Paulo quer dizer aqui é que muda de vida, muda de estilo de vida. Não andes mais com as tuas perspectivas, com os teus planos. É mau fazer planos? Não. É mau ter uma agenda? Não. Mas não é essencial para a sua vida. O essencial para a sua vida é o que é que Deus quer. Mas então pergunta assim, como é que deve ser esta caminhada? Eu queria só ler aqui 3 ou 4 passagens para você compreender o que é a caminhada. Porque a caminhada tem um sentido. A caminhada não é o trocar de passo que você dá para se locomover de um lado para o outro. A caminhada, espiritualmente falando, ela tem muito mais para nos dizer do que somente o trocar de passo. Atos 18, 25 e 26, não abra que eu vou ler para si. E este era instruído no caminho do Senhor. E no 26, e o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. E depois, se formos ver a 19, 23, diz assim, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. E você repara que o caminho aqui está sempre em letra, começar por letra maiúscula. No 24, 14, diz, mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, a sensível ao Deus dos nossos pais,
E depois no verso 22 do capítulo 24 diz: então Félix, ouvindo estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho. Então a nossa caminhada, ela baseia-se em sermos imitadores de Cristo como filhos amados. A nossa caminhada está, a solução, a explicação da nossa caminhada está no verso 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Cristo. O cristianismo é um caminho pelo qual Deus nos orienta para viver. É por isso é que eles nos chamam loucos, é por isso é que eles estão sempre contra nós, é por isso é que eles dizem que nós andamos contra a mão, é por isso é que eles dizem que vocês são esquisitos, porque nós temos um caminho, eles não têm. Você tem um caminho preparado por Cristo, eles não têm. Você tem uma vereda, pode ser curtinha, estreitinha, pode aleijar, pode roçar os ombros, mas eles não têm caminho, porque eles andam a saltar de pedra em pedra. Andam a correr pelas dunas do deserto e muitas vezes caem com os pés em areias moviças. Mas você não. Você tem um caminho para trilhar, um caminho preparado por Cristo. Vede prudentemente. Esta palavra vede traz a ideia de analisar detalhadamente a nossa maneira de viver. Não basta só pensar, não, você tem que analisar. E você tem que mudar. Você tem que transformar aquilo que está mal e passar a estar bem. Como é que eu sei isso, pastor? Veja a vontade de Deus na sua palavra que você tem na sua mão. Diligentemente quer dizer de maneira exata, com prudência. Eu fui à procura do que é prudência, sabe? E realmente nós encontramos coisas extraordinárias nos nossos dicionários. Porque prudência é a qualidade daquele que, atento ao alcance das suas palavras e de seus atos, procura evitar consequências desagradáveis, circunspeção ou ponderação. É a atitude de quem é moderado, é a atitude de quem não quer correr riscos desnecessários, cautela e precaução. Então o que é que Paulo está dizendo aqui, igreja? Olhai, sede prudente, que é para não correr riscos desnecessários. Ele está-nos a dar as dicas todas. Amém? Está-nos a dar as dicas todas. Deixa que eu leia para aqui mais uma passagem para si. Glória a Deus. Esta lição é curtinha, este tema é curtinho. Eu não dei o tema da mensagem, não, mas eu vou dar. O tema da mensagem é sabedoria versus a insensatez e a tolice. Você ou é sensato, ou é sábio, ou é tolo. Você está a entender o que eu disse? Não tem três caminhos diferentes. Só tem este. Ou é sensato, ou é tolo. Ou você tem sabedoria, ou você anda vivendo numa completa tolice. Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Em algumas traduções está a sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Portanto, você ou é sábio ou é louco. Amém? Você não tem um terceiro caminho para escolher. Você ou é sábio ou é louco. Se você é sábio, você teme a Deus. Mas se é louco, despreza a sabedoria e a instrução. No verso 14 de Provérbios, ainda diz mais o que é ali para si. 14, 27 diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, a sabedoria de Deus traz temor de Deus e ainda nos livra dos laços da morte. Então, o que é que você prefere? Sabedoria ou tolice? Sabedoria ou loucura? Na sequência no verso 15b, você tem aí o marcado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios é loucos, é insensatos, é tolos, não como nécios, mas como sábios. Não como nécios. O que é a tolice? A tolice é
o ato de quem sabe o bem, mas faz o errado. Repare, muito importante você analisar isto. O tolo não é aquele que não sabe. Esse é o ignorante. O tolo é aquele que sabe o que é certo, mas faz o errado. E nós temos aqui alguns exemplos que eu quero lhe dar para sair. Em 2 Samuel, capítulo 24, salvo erro, mas eu vou lá no instantinho. 2 Samuel, capítulo... 2 de Samuel, capítulo 24, verso 2, conta a história de um erro de Davi. E veja que Davi sabe o que é certo, mas ele faz o errado. E no capítulo 24, verso 2, diz assim: disse, porém, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo, agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. No verso 8 diz: e assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. O que é que o Davi fez? Davi mandou Joabe contar o povo. Ele queria saber quantos homens tinha. Ele queria saber o número total do seu exército. E ele, ao fazer isso, ele entrou em tolice, porquê? Porque ele deixou de confiar em Deus e começou a confiar no número de homens que tinha, e veio a peste a Israel por causa do erro de Davi. Ele sabia que não devia fazer, mas fez. Portanto, tolo não é aquele que não sabe. Tolo é aquele que sabe, mas faz o que é errado. Amém? Outro exemplo, temos a mulher de Jó, outra senhora. Eu acho que o maior problema de Jó não era a doença. Eu acho que o maior problema de Jó era a mulher que tinha. Jó, capítulo 2, verso 9, diz assim: então sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas eu lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Amém? Como fala qualquer doida, assim falas tu. Você veja que às vezes chama louco, doida, mas isto é bíblico, a palavra é bíblica, não fui eu que inventei. Há pessoas que não gostam de me ouvir falar assim, mas é bíblico. Doida, louca, insensata, é tudo a mesma coisa. Eu ainda lhe dou mais um exemplo. Lá em 1 Samuel, capítulo 25, e conta a história de Abigail. E Abigail era casada com um homem que chamava-se Nabal. E Nabal, o rei Davi, chegou, ajudou a Nabal a cuidar do gado, das coisas dele lá com o seu exército. E Nabal agradeceu muito, mas na altura que Davi precisou de alimentar o povo dele, o seu exército, Nabal recusou-se. Quem é esse Davi? Não conheço Davi nenhum. E então Davi irou-se bastante e ia matar Nabal. Mas Abigail, que era sábia, foi uma das mulheres mais sábias da Bíblia, ela sai ao caminho de Davi, leva uns burros carregados com comida e sai ao caminho de Davi e olha as palavras dela. 1 Samuel, capítulo 25, verso 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, ou seja, não te chateies com ele, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal, o significado de Nabal é louco. E ela diz, tal é ele, como é o seu nome. E continua, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu Senhor que enviastes. O que é que isto quer dizer? Só para dizer assim, não sejas louco, porque tu sabes a verdade, então faz o que é certo. E ao trilhar esse caminho de saber a verdade e fazer aquilo que é certo, eu deixo a loucura de parte e começo a trabalhar com a sabedoria de Deus. Amém? Não tem nada a ver com conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. E eu vou provar com isso, que isso é verdade. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Porque existem muitos com conhecimento que são loucos, são tolos. Eles sabem o que é certo, mas fazem aquilo que é errado. E não se pode chamar ignorante a uma pessoa dessas, porque ele tem conhecimento. Amém? Então, sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é saber o que é certo e trilhar o caminho da certeza. Fazer aquilo que é certo.
Ainda tenho a igreja a ouvir-me hoje? Não andar com os tolos tem a conotação do próprio sentido da palavra. Não tentar a Deus. Eu, quando deixo de andar com os tolos, eu deixo de tentar a Deus, porque Deus diz assim: filho, tu não sabes? Sei, pai. Então por que fazes? Amém? Então, se eu deixar de andar com os tolos, se eu deixar de fazer as mesmas coisas que o tolo faz, eu começo a não tentar a Deus e começo a agradar a Deus. Você agora já está mais contente, não é? Assim gosto. Ser sábio não tem nada a ver com intelectualidade, não tem nada a ver com diplomas da faculdade, nem da universidade. A sabedoria se traduz não nos títulos, mas na conduta de vida. É por isso é que o mundo chama a nós loucos e Deus chama a eles loucos. É uma guerra que eles fazem e a gente está ali no meio. Se você reparar em Provérbios 3, eu quero lhe dar mais umas passagens. Eu vou-lhe dar muitas passagens hoje. Em Provérbios 3 diz assim: glória a Deus. Provérbios 3, verso 7 diz assim: não sejas sábio a teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. O que é que Salomão, e olha que estou a falar de Salomão, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Aquilo que muitas vezes para nós parece que é certo, não é. Você tem que ir buscar certeza a algum lado. Onde é, pastor? A palavra de Deus. Amém? Ao seu manual, ao seu guia prático. Está tudo aí na sua Bíblia, como é que você deve andar, como é que você deve falar. Se você faz ou fala de modo diferente, então você é um tolo. E no capítulo 14, de Provérbios, também diz mais qualquer coisa acerca disto. Capítulo 14, verso 16, diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Quantas vezes você já ouviu dizer assim: o que é que tu tens a ver com isso? Da minha vida sei eu. Diga-me uma coisa, isso é um sábio ou um tolo a falar? Não é preciso muita explicação. Quando as pessoas veem a sua sabedoria aos seus próprios olhos e não aceitam um conselho exterior, eu também não estou a dizer, atenção, e ainda bem que eu falo nisto, para frisar aqui uma coisa: não aceite todo o tipo de conselho. Retenha o que é bom. Todo o tipo de conselho que venham dar, filtre. Guarde o conselho, vá analisar a palavra. Se ela está enquadrada com a palavra, você siga. Se não tiver, lugar. Não aceite conselhos de ninguém que não esteja debaixo da palavra de Deus. Amém? Existem muitos incultos que vivem uma vida sábia e existem muitos doutorados que vivem uma vida tola. Portanto, ser culto, ser doutorado não tem nada a ver com sabedoria. Tem a ver com conhecimento, não com sabedoria. Salomão, quando subiu ao trono, a primeira coisa que ele fez foi ir ao templo e orar a Deus. E qual foi a oração que ele fez? Pai, dá-me sabedoria para que eu possa julgar este mundo. Agora pensa assim: se a sabedoria fosse igual a conhecimento, para que é que Salomão estava a pedir a Deus uma coisa que ele já tinha? Salomão era filho do rei Davi. Ele andou com os melhores professores, aprendeu com os melhores professores e andou nas melhores escolas. Conhecimento não lhe faltava. Davi era um homem sábio, tinha conhecimento, embora viesse de uma família humilde, embora viesse de uma vida humilde, mas Davi tinha conhecimento das coisas de Deus, porque ele tinha um coração à semelhança do coração de Deus. Portanto, tudo aquilo que Deus lhe dava, ele assimilava. Ele fazia tudo. Se você for ver a história de Davi, ele faz tudo sempre de acordo com a vontade de Deus, exceto 3 ou 4 situações. Mas é normal, porque ele era homem. Ele era homem, sujeito a falhar, sujeito a errar. Mas quando Salomão pede sabedoria, não tem nada a ver com conhecimento. E Deus diz: porque não pediste ouro e pedras,
eu vou-te dar a sabedoria e também o ouro e as pedras. Quando nós pedimos a sabedoria de Deus, a sabedoria não é para nós sabermos muito, conhecemos muito. A sabedoria é para nós vivermos bem. Isso é que é sabedoria, é viver bem. Paulo nos dá duas orientações com respeito a este assunto. Como é que eu posso viver bem? Como é que eu posso viver uma vida sábia? Em primeiro lugar está lá no verso 16, remindo o tempo. O que é isto de remir o tempo? A palavra remir traz a ideia de mudar, transformar. Mas eu queria lhe dar um outro uso a esta palavra remir. Eu queria lhe dar aproveitar as oportunidades. Então, aproveita as oportunidades que o tempo lhe dá. Aproveita as oportunidades que lhe surgem na sua vida. Aproveite as ocasiões oportunas. Quando Paulo diz remindo o tempo, ele também pode dizer use bem o seu tempo. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Porque existe muito cristão que despassarado. Vive à toa. E eu, quando aproveito o meu tempo, na verdade eu só posso aproveitar o meu tempo quando eu tenho paz de Deus. Quando eu estou descansado, quando a minha alma descansa nas coisas de Deus. Não quer dizer que você se torne um vagabundo, um preguiçoso, lá fechado em casa. Não, não. Vá trabalhar. Vá fazer a sua vidinha. Mas as oportunidades que se forem chegando à sua presença, à sua vida, vá-as aproveitando. Você pode evangelizar. Você pode falar a palavra. Você pode ajudar. Você pode aconselhar, tudo isto envolto no seu dia-a-dia, você está entendendo? Isto é viver em sabedoria. Isto é agradando a Deus. E a base principal da sua vida tem que ser esta. Eu vivo para agradar a Deus. Mais nada. Tudo o resto é secundário. Tudo o resto são evidências e outras coisas mais. Você está entendendo? É isto que Paulo está aqui a dizer. É isto que Paulo está dizendo à igreja e a si hoje que me está a ouvir. Viva em sabedoria. Também não tem nada a ver com santidade. Isto é outra conversa. Eu estou dizendo viva em sabedoria. Utilize bem o seu tempo, utilize bem as suas palavras, utilize bem a sua vida. Não se meta em atalhos que o vão levar a covil de lobos. Abra os olhos. É isto que Paulo está a dizer. Porquê é que eu tenho que aproveitar bem o tempo? Porque vêm dias maus. Veja lá se não está aí no verso 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é que Paulo quer dizer com isto? Os dias são maus. Ora, os dias são maus. Paulo estava louco também. Não estava batendo bem da sua cabecinha. É muita gente que pensa quando lê isto. Ou então vou dizer, bom, Paulo estava escrevendo isto porque estava vivendo dias maus. Não, ele não está dizendo nada disto. Ele está falando para ti hoje. Ele está falando para nós, para a igreja. Para você que me está ouvindo lá em casa. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é os dias maus? Os tempos de tentação, que são muitos. Quando ele diz os dias, ele pode tirar os dias e meta tempos. Fica mais... entende-se melhor. Tempos de tentação. E são muitos os tempos de tentação na nossa vida útil, que é enquanto estamos acordados, quando estamos a dormir. Eu penso que ninguém é tentado. Penso eu. Mas enquanto estamos a dormir, nós somos tentados, consequentemente. Então, existem tempos de tentação. Então, eu tenho que aproveitar não ceder à tentação, mas aproveitar as oportunidades. Também posso pensar em que os dias estão maus como os últimos dias. E você vive os últimos dias. Os últimos dias foi inaugurado quando Cristo expirou lá naquela cruz. Quando Ele entrega o Espírito ao Pai, Ele inaugurou uma nova era, que é a era dos últimos dias. Nós estamos a estudar isso. Então você hoje está vivendo nos últimos dias. E o que é que nos diz os últimos dias?
Está lá os sinais todos de Mateus 24. Você vive isso. Você é perseguido, você é maltratado, você é injuriado. Você é preso. Amém? Portanto, você vive nos últimos dias. E também posso trazer a ideia também, não os dias, mas eu escrevi aqui, dias marcados pelo pecado, mas os tempos marcados pelo pecado. Que tempos são esses? É o tempo que você peca. É a altura exata que você peca. Então, o que é que eu tenho que fazer para aproveitar bem o tempo? Pare, olhe que a luzinha da consciência está a piscar, já pecaste, já pecaste, já pecaste, e ora a Deus e peça-lhe perdão. É aproveitar bem o tempo. Amém, igreja? Esta mensagem é preciosa para nós. Isto é viver em sabedoria e não em tolice. O que é que nós podemos fazer mais ainda? Usar bem as oportunidades que nos aparecem fora do período das trevas. Vão-lhe aparecer muitas oportunidades na sua vida. Muitas. Mas você tem que filtrá-las. Vão aparecer pessoas buscando, entre aspas, a palavra de Deus, e você vai. Mas quando der por ela, você está sendo comparticipante das mesmas obras das trevas que ele está praticando. Porque você vai com a sua boa vontade. Então eu, para não ir na minha boa vontade, eu tenho que usar de sabedoria. Entende? Nem sempre, olha o que eu estou dizendo. Não estou falando de nenhuma heresia, não tenho nenhum problema, porque isto está assim gravado e vai correr muito na internet. Olha o que eu estou dizendo. Nem sempre é uma boa altura para você evangelizar. Nem sempre. Pastor, mas Deus diz, nem sempre. Você tem que analisar. Você tem que analisar. Tem que filtrar. Tem que reter o que é bom. Remir o tempo, aproveitar a oportunidade. Andar em sabedoria. E o sábio, ele analisa a sua vida mais à frente. Porquê? Porque Deus lhe concede sabedoria. Você está entendendo? O sábio, para ser sábio, ele tem que estar debaixo da palavra de Deus. Senão não consegue alcançar a sabedoria. Quantas vezes você é pressionado no trabalho, ou pelo trabalho? Você vive para o trabalho. Você acorda de manhã com aquela ânsia, tem que trabalhar. Parece que não há nada mais na sua vida que é o trabalho. Olha, eu digo uma coisa, eu só trabalho porque sou obrigado. Eu não gosto de trabalhar. Mas à parte disso, deixe de viver para o trabalho e trabalhe na sua vida. Em vez de viver para o trabalho, trabalhe na sua vida. E você vai ver que dentro do seu período de trabalho lhe irão surgir oportunidades para você testemunhar a Cristo. Você está vivendo uma vida sábia e agradando a Deus, fazendo a obra dele. Cristo é o Senhor do tempo e você deve usar esses tempos e transformá-los em glória para Deus. O último ponto que eu queria falar convosco está no verso 17. Pelo que não sejais insensatos é tolos, é igual, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ora, então, eu tenho que entender antes de fazer algo, e para viver uma vida de sabedoria, eu tenho que entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não é aquilo que eu quero fazer, mas aquilo que Ele quer que eu faça. É diferente. Primeiro analisemos o verso 17. Insensato é o contrário de quem usa bem o tempo. Insensato é aquele que desperdiça. É aquele que não dá importância nenhuma. Sábio é aquele que aproveita. E aproveita bem o tempo. E o transforma em glória para Deus. Tolo, ele vive de acordo com os dias maus. Quais são os dias maus? As tentações, os últimos dias e o pecado. O tolo vive em função disso. E qual é a vontade do Senhor, pastor? Ela não é a orientação diária. Deixa que eu parar. Eu vou explicar isto de outra forma, senão você não vai entender. Como é que eu posso saber qual é que é a vontade de Deus? E existem aqui duas situações que o cristão, e olha que eu estou falando de cristão,
Não é aquele que está lá fora, é o cristão, este está aqui dentro, este que ouve e adora, este dá glória a Deus, este bate palmas, este que lê a Bíblia. O cristão, há dois tipos de cristão que buscam a vontade de Deus. O primeiro, ele de manhã, ele abre a Bíblia e vê um versículo, pronto, é a vontade de Deus para a minha vida. Ou então já tem previamente versículos escritos e está dentro de uma caixinha ou dentro de um saquinho, abana, escreve bem aquilo, depois tira um versículo, é a vontade de Deus para a minha vida. E há o outro, este é um, e há o outro que abre a sua Bíblia e começa a ler, por exemplo, um capítulo inteiro, leva a historiazinha no contexto todo e depois aí vai tirar uma aplicação para a sua vida. Então como é que eu posso aprender qual é a vontade de Deus para mim? Primeiro, deixe lá os versículos isolados. Porque quem tira textos fora do contexto arranja um pretexto. Um pretexto para quê? Para não fazer nada daquilo que eu quero. Agora, aquele que investe tempo a ler, quando chegar ao final da leitura, há uma aplicação prática para a nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Você está a entender? Esta vontade ela é revelada por Cristo. Ela é iluminada por Cristo. Nenhum homem lhe pode dar. Ela está aqui inspirada pelo apóstolo Paulo. Se você for ler o capítulo 5 de Efésios, você vai ver grandes vontades de Deus para a sua vida. Não é preciso você andar a tirar versículos isolados. Não é preciso você ir para os Salmos e para os Provérbios. Isso não é a vontade de Deus. Isso é saltitar. Isso é tirar textos do contexto. É arranjar pretextos para ler o versículo ou fazer aquele versículo para a minha vida. Isso não é a vontade de Deus. Amém? O que é que a Bíblia me diz face ao mais? O que é que a Bíblia me diz mais face aos dias maus? E eu aqui quero falar das perseguições, porque geralmente é uma das situações que o cristão mais sofre, mais chora, mais padece. É quando é perseguido. E ser perseguido não é como Paulo foi perseguido. Ser perseguido não é conforme aqueles cristãos desde o ano 70 até ao 380 e tais, que eram mortos, eram presos, viviam debaixo do chão, nas cavernas. Isso é um outro tipo de perseguição. Essa é uma perseguição física. Mas você hoje já não tem mais perseguição física. Ninguém anda atrás de si porque você é cristão. Pois não? Mas chateou-lhe a cabeça. Já não há perseguição física, mas há perseguição psicológica, espiritual. Andam-lhe mandando mensagenzinhas no Facebook. Olha lá, tu andas mal. Se não é isso que a Bíblia diz, o teu pastor ensina-te mal. Não vais para a igreja, vais fazer o quê? Andas a encher os bolsos ao teu pastor, engordá-lo? O que é que tu lá aprendes? A tua Bíblia não é verdadeira, a tua igreja não é verdadeira, a tua religião não é verdadeira. Isso chama-se perseguição espiritual, psicológica. E você hoje sofre isso. Mas o que é que a Bíblia diz? Ainda me estás cansado de dizer para mim, dizer-vos eu guiarei. O que é que a Bíblia me diz face à doença? Porventura existem igrejas evangélicas, nomeadamente algumas pentecostais e as neopentecostais e as outras seitas, que eles dizem: se você está doente e anda numa igreja, você não tem fé, você anda mal, ou então, olha, está doente porque pecou. O que é que Jesus disse face àquele cego de nascença quando os discípulos perguntaram: Mestre, quem é que pecou mais? Foi ele ou os pais? E Jesus disse: nem eu nem os pais. Então a doença não tem nada a ver com o pecado. Existe doença que vem por castigo do pecado. Mas na generalidade das doenças, a doença não tem nada a ver com o pecado. A doença tem a ver porque você tem um corpo que é frágil e que sofre com as adversidades. E às vezes, muitas vezes, com a nossa falta de cuidado. Isso não é pecado. Então o que é que a Bíblia me diz? Por exemplo, este texto que eu acabei de ler. Me descansa a minha alma, eu estou doente porque eu sou homem. O pastor não adoece? O pastor adoece e peca, exatamente igual aos outros. Amém? Sofre necessidades. O cristão sofre necessidades. O que é que a Bíblia me diz num conflito familiar? O que é que ela me diz?
Perdoa-lhe não só 7, mas 70 vezes 7. O problema dos divórcios, sabe o que é? É a queismolice. É a ver qual é que é a rocha mais dura. Porque se quando houver perdão dentro de um casamento, a palavra divórcio não existe. Porque só vai existir a reconciliação. Você está a entender? Isto está escrito na Bíblia. Isto é sabedoria de Deus. Isto é caminhos enviados a Deus para a sua vida. O que é que Ele me fala nos meus negócios, por exemplo? Você que tem negócios, o que é que Ele fala nos negócios? Abençoado serás ao sair e abençoado serás ao entrar. E onde tu colocares a ponta do teu pé e a tua mão, eu abençoarei. Então você já vai descansar. Amém? Isto é trabalhar sabiamente nos dias maus. Porque o diabo tem várias artimanhas. Várias artimanhas. Qual é a vontade de Deus revelada para a minha vida? É ser sábio e ser prudente acima de tudo. Usar bem o seu tempo e saber qual é que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Essa é a vontade revelada de Deus. Você tem que ser sábio, ser prudente, usar bem o tempo, as oportunidades e compreender, entender, buscar a vontade de Deus. Eu já aqui contei, não vou contar essa história, mas eu posso lhe dizer, não é a título de experiência pessoal, mas eu não faço. Se Deus não me falar, eu não faço. Coisas grandes que surgem na minha vida, eu estou... Mas você também pode pedir indicação de Deus para as coisas pequenininhas. Pode e deve. Mas há situações grandes na nossa vida. Será que aquele negócio é bom? Será que eu não me vou lascar? Será que eu não vou bater com a cara no chão? Será que aquela é a mulher certa para mim? Situações dessas, você deve buscar a face de Deus. Eu várias vezes, às vezes na minha casa, dizem, João, vamos fazer? Não. Deus ainda não falou, eu não faço. E não faço, meus amados irmãos. Enquanto Deus não me falar, eu não faço. Como é que Deus vai me falar? Num sonho? Numa aparição? Numa visão? Vai-me falar aqui aos meus ouvidos? Se Ele quiser fazer isso, faça. Mas conforme qual é a maneira que Ele fala comigo? Descanse no coração. Enquanto eu estiver nervoso, não há a palavra de Deus. Quando o meu coração, quando eu pensar naquele assunto e tiver paz, calma dentro do meu coração, então eu vou. Amém? Queria tirar aqui algumas aplicações. Eu tenho aqui nós temos aqui um visitante. Eu tenho aqui 3 palavras para dar para 3 tipos de pessoas, como aplicação para a nossa vida. E a minha palavra, eu queria deixá-la para aqueles que têm levado uma vida de tolices e insensatez. Aqueles que têm levado uma vida de loucuras, completas loucuras. Aqueles que têm levado uma vida de sabedoria própria. Debaixo da minha experiência de vida, debaixo dos meus cabelos brancos, debaixo de tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, porque eu já tenho uma certa idadezinha, muitas vezes até já é avô. Isso não tem nada a ver com sabedoria. Ser avô não tem nada a ver com sabedoria. Ser avô tem a ver com experiência de vida, mas a experiência de vida não serve para levar o cristão à vontade de Deus. Então é para essas pessoas que eu queria falar. Se você tem desperdiçado a sua vida, tem perdido oportunidades de fazer o bem e tem feito escolhas tolas, recebendo por isso os dissabores inerentes da sua vida, eu quero lhe deixar uma palavra. Deus te oferece hoje o perdão. E esse perdão é mediante Jesus Cristo. Hoje tens a oportunidade de adquirir sabedoria para usares bem o teu tempo e aproveitares as oportunidades que esse próprio tempo te dá. E também a maior oportunidade é esta, que é conhecer a vontade de Deus, conhecer a Cristo. Queria ler só uma passagem para completar esta palavra que eu estou dando. Está lá em Provérbios capítulo 1, verso 20, diz assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. O que é que Salomão está aqui dizendo? Que a sabedoria não vem de fora. A sabedoria não vem pela minha experiência. A sabedoria não vem pelos meus cabelos brancos. A sabedoria não vem por aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. A sabedoria vem de dentro. Vem do coração. Vem do espírito. E é essa que nós temos que buscar.
A segunda palavra que eu queria deixar para aqueles que gostariam, com sinceridade de coração, conhecer bem a vontade de Deus e usar bem o seu tempo. Pastor, eu queria viver esse tipo de estilo de vida, de buscar Deus, ser sábio, remir bem o meu tempo, aproveitar bem as minhas oportunidades. Então é para esses que eu quero falar. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu li em Romanos 12, verso 2. Não se conforme com a vida que você está levando. Não se conforme com a dor que você está sentindo, porque não está alcançando a sabedoria de Deus ou a vontade de Deus. Lute, insista, persista, porque Deus busca aqueles, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isaías diz: busquem ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Então não desista, meu amado irmão e irmã e meu amigo, busque a vontade de Deus, busque incessantemente, faça disso a bandeira da sua vida. Salomão também fez isso. Salomão, ao invés de todo aquele poder e toda aquela riqueza lhe ter subido à cabeça, Salomão, ele busca a Deus e ele só pede uma coisa: sabedoria para julgar o seu povo. E o que é que Deus faz? Não só sabedoria, deu-lhe tudo o resto. Nós sabemos a história de Salomão. Amém? E uma terceira palavra, para aqueles que ainda não se sujeitaram a Cristo, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para aqueles que não sabem ainda qual é a vontade de Deus, para aqueles que não sabem ainda qual é que é o caminho para trilhar, para aqueles que não conhecem ainda a sabedoria de Deus, para aqueles que andam vivendo no mundo das trevas e na tolice que isso é inerente. É para isso que eu quero falar. Para aqueles que reformulam na sua vida, ou reformularam a sua vida, entendendo que algo vai mal na sua própria vida. Por outras palavras, você sabe que anda mal e quer fazer o bem e não o faz. É para isso que eu quero falar e quero dizer: Deus está pronto. Cristo está pronto. Basta crer. Se com a tua boca confessares que Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, serás salvo. Amém? Deus é abençoador dos que o buscam. Deus agrada-se quem o teme. Deus agrada-se quem o busca. Deus agrada-se quem o procura. E Deus agrada-se de dar sabedoria. Você quer ver Deus feliz? Peça-lhe sabedoria. E Ele vai ver: eis aí um filho meu interessado em mim, interessado em minhas coisas. A verdadeira sabedoria, e eu quero fechar com esta frase: a verdadeira sabedoria Deus a dá a quem a pede. Ele a dá muito mais aos seus filhos. Então, eu faço hoje um apelo a toda a igreja e a todo o povo que me está a ouvir: entrega hoje a tua vida a Cristo. Pastor, eu já sou salvo. Eu não estou a dizer esse tipo de entrega de vida. Essa é importante. Entregar o coração a Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Crer que Ele encarnou-nos no ventre da Virgem Maria. Crer que Ele andou entre nós, não conhecendo pecado, 100% homem, 100% Deus. Crer que Ele subiu àquela cruz, assumindo toda a culpa do nosso pecado, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dívida, todo o nosso castigo. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscita para começar em nós uma vida nova. E quando Ele ressuscita, todo aquele que crer, como diz lá em Efésios, porque ouviste, creste, foste selado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu não estou a dizer, é importante fazer esta oração, mas eu estou a dizer, igreja, entrega a tua vida a Cristo. Não vivas mais como tu andas vivendo, não vivas mais como tu queres viver ou como tu pensas que achas bem viver. Vive à maneira de Deus. Amém? Pede sabedoria a Deus, pede orientação a Deus. Não saia do caminho. O caminho é estreito, mas ele leva à salvação.
Amém, igreja? E convidar toda a igreja a colocar de pé. E vamos agradecer a Deus esta mensagem, esta palavra que Ele nos trouxe. Palavra de fortalecimento, conhecimento, sabedoria, de renovo e abrindo a nossa mente com um novo alvo para a nossa vida. Uma vida mais santa, mais alegre, uma vida mais agradável de se viver. Porque você pode viver vidas agradáveis, mas não vive porque não quer. Amém? Eu costumo dizer que nós podemos experimentar a vida eterna aqui ainda, neste mundo. Temos que ser sábios para isso. O tolo não vive a vida eterna. O tolo não vive a felicidade mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do mar. O mar revolto. O tolo não vive a felicidade mesmo na cama de um hospital. O tolo não vive a felicidade mesmo estando desempregado ou sem algo para comer. Mas o crente vive. Porque o crente está cheio de Deus e está cheio da sabedoria de Deus. Amém? Graças te dou, meu Pai. Graças te dou, Senhor, que és tão bondoso e tu proporcionas sempre ao teu povo palavra boa, palavra viva, alimento, Senhor, sólido, para que nós deixemos de viver como tolos, insensatos, mas passemos a viver uma vida de sabedoria, Senhor, uma vida sensata, uma vida consolidada com a tua vontade, uma vida, Senhor, não mais como nós queremos a viver, mas como tu a programaste para que nós a vivêssemos, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, reveste-nos com a tua sabedoria. Abre os nossos olhos, Deus, para que nós possamos experimentar, julgar, provar tudo aquilo que se chega a nós no nosso dia-a-dia e possamos retirar somente aquilo que é bom e rejeitar tudo o resto. Porque nós não queremos viver como os tolos. Nós queremos ser sábios, Senhor. Sábios não para a nossa própria autoexaltação, mas sábios para vivermos bem. Uma vida como Jesus nos veio prometer, uma vida em abundância, mas não em abundância de género, mas de abundância de equilíbrio. Eu te peço, ó Pai, que derrames sobre nós a tua sabedoria. Eu te peço, ó Pai, que coloques a tua palavra nos nossos corações. Senhor, que esta mensagem sirva como um trampolim para uma vida melhor, para avante, Senhor. Eu te agradeço, Deus, para a tua honra e a tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus.